Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafio no Concurso. Se você é novo, se você é nova por aqui, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Nós estamos em uma preparação para o seu concurso público. Estamos falando aqui sobre o regimento interno da Câmara de Santo André. Pessoal, para você que está chegando, todas as nossas aulas são gratuitas. A única coisa que eu vendo, para poder me ajudar no canal, são todos os materiais por um valor único de R$ 10. Esses slides que eu uso nas aulas para poder me ajudar aqui, mas as aulas são gratuitas. Se você não quiser adquirir material, não tem problema. Você pode continuar aqui e fazer as suas anotações, sinta-se à vontade. Vamos para a aula então, porque esse é o nosso objetivo aqui. Pessoal, vamos voltar então. Primeiro ponto. Deixei aqui para vocês um deverzinho de casa, tá? Porque, como eu tenho falado com alguns alunos, o regimento interno, lei orgânica, vamos pensar assim, é bem extenso. Deixa eu fechar aqui um pouco, pessoal. Pronto. É um pouco extenso. Ou seja, pela sua extensão, nós precisamos fazer o quê? Um filtro, do que mais cai, do que é mais provável de ser cobrado na sua prova. Sendo assim, eu sempre gosto de deixar alguns artigos como um dever de casa para você poder ler aí na sua casa. Nesse nosso caso, vocês irão fazer uma leitura do artigo 14 até o artigo 31 do regimento. Bom, vamos lá. Gosto muito de usar mapas mentais e aqui não foi diferente, tá? Vem comigo, pessoal. Nesse ponto aqui da aula, nós começamos a falar das comissões, tá? Vamos pensar de uma maneira tá? Vamos pensar assim de uma maneira bem técnica. Comissão, pessoal, por exemplo, você tem ali um grupo, tá, de pessoas, tá? Pessoas. E aí, aquelas pessoas, elas, por exemplo, vão falar de algum assunto, vão tratar, acerca de algum assunto. A uma comissão, você tem um ponto específico, ou seja, o ponto central daquela comissão. Então, aqui no nosso caso, o que nós temos na Câmara? Nós temos alguns tipos de comissões. O artigo 32 inicia falando desse assunto. Quem são essas comissões? O que são essas comissões? São órgãos técnicos que eles são constituídos por quem? Pelos membros que compõem a Câmara. Agora, se eu falo que a comissão existe, eu vou destiná-la a alguma coisa. Então, por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, pessoal, um exemplo, tá? Eu estou fazendo uma seleção de 10 alunos desafiando concursos para nós criarmos uma comissão dentro do Desafiando Concursos. Ok? Eu tenho uma comissão constituída. Vamos imaginar uma comissão ali que venha fazer o quê? Qual que é a destinação? É uma comissão em que nós vamos ali destinar duas comissões. Uma que vai realizar ali estudos acerca do mundo dos concursos públicos e a outra comissão vai ficar por conta de analisar, por exemplo, os editais que vão saindo, sendo liberados. Então, perceba, eu tenho uma comissão composta por pessoas e essa comissão, ela tem uma destinação. No caso aqui do artigo 32 do regimento interno, o que nós temos? Essa destinação. Qual é o destino de uma comissão? Proceder estudos. Estudos sobre alguma coisa. Vai emitir parecer especializado e realizar investigações ou a representar a Câmara. Então, pessoal, a comissão ela tem uma característica para realizar estudos, ok? Emitir parecer sobre, então, por exemplo, eu tive um estudo
vai emitir um parecer sobre aquilo, tá? Realizar investigações, ok? Ou representar a Câmara. Então, nós temos uma comissão podendo realizar estudo, emitir parecer, realizar investigações e também representação, ou seja, representar a Câmara. Agora, nós temos alguns tipos de comissões. E o artigo 33 vai me dizer isso. Inclusive, na última prova da Câmara de Santo André, isso aqui foi cobrado. Sério? Foi perguntado, eu não lembro se com essas palavras, mas nesse sentido. Foi perguntado assim, que nós temos tipos de comissões. Entre elas, queria saber temporárias. Cadê? Então, pessoal, o artigo 33 vai me dizer o seguinte. Eu tenho tipos de comissões. A primeira delas é a permanente. Ou seja, permanente é aquela que ela vai subsistir através da legislatura. Ela é permanente. Agora, temporária. Temporária, pensa só, você tem um relógio, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho tempo. Temporária. Então, por exemplo, pensa numa empresa, vamos citar um exemplo. Desafiando concursos. Pensa assim, ó. Pessoal, um exemplo. Eu estou precisando de um professor de português temporariamente. Eu preciso desse professor de português entre 1º de fevereiro e 10 de março. Perceba, eu tenho um lapso temporal, ou seja, eu tenho um tempo de início e de término. Ah, esse professor de português é porque o que acontece? Vai ter um concurso muito, você sabe, eu preciso de um professor de português. É algo específico. Eu tenho uma finalidade, eu preciso do professor, por exemplo, o Zezinho. O Zezinho, ele é o professor de português, que eu preciso dele para aquele concurso específico. Ou seja, esse professor, ele é constituído com uma finalidade específica para aquele concurso, para aquela matéria dentro da língua portuguesa, por exemplo. Nesse caso aqui, as comissões, como se fosse isso, ela é constituída para uma finalidade específica, especial, ok? Ou de representação, porque nós vimos que as comissões podem também ser representativas. E como que ela vai se extinguir? Se ela nasce temporariamente, então eu sei que ela nasceu, mas ela vai ser extinta. Quando então que essa comissão vai se extinguir? Com o término da legislatura ou antes dela. Então eu tenho o prazo da legislatura. Essa comissão temporária, ela vai terminar junto com a legislatura ou ela pode terminar antes. Ok? Quando que ela pode terminar antes? Por exemplo, quando todas as finalidades no qual ela foi constituída já foram preenchidas. Por exemplo, o Zezinho, professor de português. Dentre 1º de fevereiro, vamos colocar aqui, né? Vou colocar aqui, 1º de março, tá? Zezinho lecionou para mim entre 1º de fevereiro e 1º de março, a 1º de março. Ou seja, o Zezinho, ele preencheu os fins para o qual ele foi chamado. Ou seja, então no dia 2 de março, ele não vai estar mais no desafio do concurso. Ou seja, ele preencheu os fins para a qual ele foi chamado, então acabou. A finalidade foi alcançada. Então é assim também que uma comissão temporária ela pode se extinguir. Quando ali também forem constituídos, preenchidos as suas finalidades.
Agora, deixa eu só esperar lá no slide, pronto. Agora, vamos falar acerca das comissões permanentes e a sua constituição. Então, vamos lá. As comissões permanentes, pessoal, são em número de 8, ok? Composta, cada uma, de 3 vereadores, ok? Então, eu tenho 8 comissões permanentes. Cada comissão, 3 vereadores, executando-se a comissão de ética, que será composta por 5 membros, com as seguintes denominações. Então, vamos lá. Primeiro, Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Urbano, Educação e Cultura, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Saúde e Saneamento Básico, Ecologia e Meio Ambiente, Segurança Pública, Ética e Decoro Parlamentar. Pulando aqui, esperar pular no slide. Pronto. Falando ainda da comissão permanente, aonde eu tenho disposto esse assunto? Artigo 35. Quem são essas comissões permanentes? O artigo 35 fala que essas comissões, elas são organizadas anualmente, figurando a sua constituição como item único da ordem do dia da primeira sessão ordinária de cada sessão. Sabemos que cada sessão tem a sua ordem do dia. Inclusive, lá no finalzinho do nosso material, eu acho que na terceira ou quarta aula, dependendo do andamento, eu trouxe lá do site mesmo da Câmara os pontos ali em que nós temos a ordem do dia, as atas das sessões, ok? Bom, parágrafo 1º do artigo 35 diz o seguinte, que essa constituição, essa formação ali dessas comissões permanentes, ela é feita do quê? Um acordo escrito, tá? Aqui o parágrafo 1º, entre o presidente da Câmara e os líderes e representantes do partido, ou representantes, observado o disposto do artigo seguinte. Parágrafo 2º. Agora, não houve acordo ali nessa constituição dessas comissões. O que vai acontecer? Não houve acordo, essa escolha, então, procede-se por eleição, ok? Se não houver acordo. Como que essa eleição é feita? Mediante uma votação pública, entre uma cédula, considerando-se eleitos quem? Os vereadores que forem mais votados para cada comissão. Por quê? Porque a comissão ela é composta pelos vereadores, como nós vimos aqui. Ou seja, não houve acordo. Preciso constituir a comissão permanente. Então, vai haver uma eleição. Quem serão os vencedores dessa eleição? Os vereadores mais votados para cada comissão. Parágrafo 3º. O problema. Tive empate. Empatou e essa eleição. O que vai acontecer? Considera-se eleito o vereador cujo o partido ainda não esteja representado naquela comissão. Terceiro. Então, vamos lá. Por exemplo, o Zezinho, vamos ver aqui. O Zezinho, vereador eleito. Houve empate. Houve empate do Zezinho e o fulaninho. O que vai acontecer? Eu considero eleito o Zezinho, porque o partido dele ainda não está representando naquela comissão permanente. Agora, se todos os empatados se encontraram, porém, em igualdade de condições, é considerado eleito o mais idoso deles. Então, vamos lá. Teve empate. Aqui ficou pequenininho, gente, porque eu não consegui aumentar minha tela, por isso que ficou pequeno aqui. Houve empate na eleição. Quem é o eleito?
aquele vereador cujo partido dele ainda não esteja representado naquela comissão. Mas agora, se todos os empatados eles se encontram na mesma igualdade de condições, então Zezinho e Fulaninho, tá tudo bonitinho, os dois se encontram ali, não tem nada que diferencie um do outro ali naquele momento de igualdade. Só que o Zezinho, ele é mais idoso, por exemplo, que o Fulaninho. Nesse caso, quem é considerado eleito? O mais idoso deles. Ok? Então, se todos empatados, eles estão em uma igualdade de condições, é considerado eleito o mais idoso, tá? Parágrafo 4, aqui embaixo, ó, roxinho. Só os vereadores efetivos podem ter seus nomes incluídos na constituição das comissões permanentes, mesmo que no ato estejam licenciados. Parágrafo 5º. O presidente da Câmara, uma vez constituídas as comissões, proclama os nomes dos vereadores que as constituem. E, se for o caso, é obrigatório, não, se for o caso, indica também os seus substitutos. Então, presidente, uma vez que a comissão já está constituída, o que vai acontecer? Como diz aqui, proclama o nome dos vereadores e, se for o caso, indica também os seus substitutos. Parágrafo 6º. Se por qualquer motivo não se efetiva a constituição de todas as comissões permanentes, ou seja, ficou ainda faltando alguma comissão, o que vai acontecer? Na primeira sessão legislativa, a ordem do dia das sessões ordinárias subsequente destina-se ao mesmo fim, até a plena consecução desse objetivo, ou seja, vamos supor, aqui uma comissão permanente. Essa comissão permanente não foi constituída. Não foi constituída ainda. Ok? O que vai acontecer? Como diz aqui, a primeira sessão legislativa subsequente vai ser destinada para a mesma finalidade. A ordem do dia vai ser a mesma. Ou seja, até que se venha constituir aquela comissão permanente. Ou seja, você tem que ter todas as comissões bonitinhas constituídas. Não constituiu? A sessão subsequente vai se destinar a essa mesma finalidade. A ordem do dia será para constituir aquela comissão. Ok, pessoal? São muitas informações, né? Mas vamos continuar aqui no final da série. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 37. Não, peraí, deixa eu ver. Vamos aqui, o 36, na verdade, eu já falei para o 37. Deixa eu esperar aqui, gente, carregar meu material. Carregou? Peraí, gente. Tá, vamos continuar lendo aqui. Depois eu... 36. Assegura-se na constituição das comissões... Opa, agora que foi meu rush, gente. Pronto, voltou. Assegura-se na constituição dessas comissões permanentes, tanto quanto possível, ou seja, vai fazer de tudo, né? A representação proporcional dos partidos, com assento na Câmara Municipal. Ou seja, essas comissões permanentes, você fará de tudo para que eu tenha uma representação proporcional dos partidos. Não podendo, ou seja, não pode é vedado, cada vereador fazer parte de mais de 3 comissões. Ou seja, eu tenho que ter, de uma forma proporcional, a representação dos partidos nessas comissões. Ok? Ok.
Porém, eu não posso ter o vereador fazendo parte de mais de 3 comissões. Então, o Zezinho não pode fazer parte de mais de 3 comissões. Artigo 36. Não podendo, porém, cada vereador, então o Zezinho, o fulaninho aqui, esse outro aqui, não podendo, porém, cada um deles fazer parte de mais de 3 comissões. Ok? Cuidado que poderia ser pegadinha de prova. Artigo 37, aqui no roxinho, ó. Bom, constituiu ali as comissões permanentes, bonitinho. Reúne-se cada uma delas sob a presidência de quem? O mais idoso dentre seus membros. Então, você tem ali a comissão. A comissão foi constituída, vai reunir ali quem, sob qual presidência? Ali do mais velho, dentre os membros dela, para proceder à eleição de seu presidente. Agora, parágrafo único do artigo 37. Vamos supor, não constituiu o presidente. Então, constituiu a comissão. Tem os membros. Eu irei proceder à eleição do presidente, porém, enquanto o presidente não é eleito, vai proceder sob a presidência do mais idoso. Ok? Só que não foi decidido ali a eleição do presidente, não foi possível. O que vai acontecer naquela comissão? A comissão vai ter o seu presidente, ok. O presidente não foi eleito, então a comissão vai ficar sem? Não. Cada uma das comissões, ela será presidida, interinamente pelo mais idoso dos seus membros. Ok? Então, aqui, peraí que a minha tela aumentou, gente. Então, aqui, eu tenho uma comissão. Reuniu sob a presidência do mais idoso. Então, quer dizer que, por exemplo, esse aqui, vamos supor que ele é o médio. Reuniu todos ali. Naquele momento, naquele ato, para proceder à eleição do presidente daquela comissão permanente, naquele momento, o que nos leva a entender? Eu preciso de um presidente presidindo aquela eleição. Só que eu não tenho um presidente ali porque eu ainda vou eleger. Então, nesse caso, naquele ato ali momentâneo, você vai ter como se fosse um representante. Quem que vai ser esse representante? O mais idoso dos membros. Ou seja, a gente fala que será sob a presidência dele. Então, por exemplo, pensa assim, ó. Pensa num representante de classe. Vamos supor, nós somos uma turma. Vamos imaginar que eu sou a mais idosa de todos nós aqui. Todos nós. Então, vamos imaginar que eu vou imaginar só para uma sala, tá? Vou imaginar aqui 30 alunos. Eu sou a mais idosa, por exemplo. Nós nos unimos e falamos assim, olha, nós temos que eleger um presidente aqui para essa nossa comissão. Só que para isso, aí alguém vira e fala, ok, Rebeca, você é a mais velha, você é a mais idosa, então o que vai acontecer? Sob a sua presidência, nós vamos proceder à eleição aqui. Ok, perceba, ainda não decidiram o presidente, mas ali para um ato, sou eu. Aí o parágrafo único do 37 diz o seguinte, ó, vamos supor que nós reunimos ali, a eleição não foi precedida, não foi possível ali fazer a eleição. O que vai acontecer? Eu, como a mais idosa, eu irei presidir aquela comissão. Até, né, que nós venhamos ter o presidente. Ok? Artigo 38. O órgão de imprensa encarregado da divulgação dos atos oficiais do município, ela vai publicar anualmente a constituição das comissões permanentes, ok? Bom,
Outro deverzinho de casa. Gente, eu vou deixar minha câmera um pouquinho fechada, porque ela está travando um pouquinho. Bom, deixa fechar. Outro deverzinho de casa para vocês, o artigo 39 é o 47, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das reuniões dessas comissões, que as comissões elas são constituídas, elas existem. Então, elas irão se reunir. Concorda comigo? Beleza. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos dois tipos de reuniões. E as extraordinárias. O artigo 48 diz que as comissões permanentes elas irão se reunir. O que significa falar ordinariamente? Significa dizer que a comissão ela irá se reunir uma vez por semana, sempre um dia antes das sessões. Ou seja, nós aqui somos uma comissão, por exemplo. Nós iremos nos reunir uma vez por semana, sempre um dia antes das sessões. Agora, presta atenção. Essa reunião ordinária, ela já está definida na lei, a gente já sabe que ela existe. Já temos ciência, por exemplo, vamos supor, você que tem filho. Vamos imaginar que lá na escola do seu filho, você já sabe que, por exemplo, todo final de bimestre tem uma reunião. Você já sabe, você já sabe. Então, peraí, dia tal é reunião. Por quê? Porque todo final de bimestre você tem uma reunião para falar do desenvolvimento do seu filho. Você já sabe que tem, você já fica esperando que você sabe que tem. Só que vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a sala do seu filho, a professora, ela convoca uma reunião fora desse prazo final do bimestre. Então, por exemplo, ela reúne, liga, né, faz um comunicado, olha, nós teremos uma reunião dia tal, no horário X, para tratar desse assunto. Perceba, essa reunião ela é extraordinária. Ou seja, foi convocada pela professora do seu filho. Trazendo aqui para as comissões permanentes, é quando eu tenho uma reunião conjunta e ela é convocada pelo presidente da Câmara. Ok? Bom, ainda falando dessa reunião extraordinária, essa reunião extraordinária, esse extraordinariamente, sempre que necessário, mediante uma convocação escrita, com antecedência mínima de quê? De 48 horas, feita de ofício pelos respectivos presidentes ou a requerimento da maioria dos membros, fixando o dia e hora da reunião, e vai mencionar a matéria a ser apreciada. Ok? Aqui nós estamos falando da reunião das comissões. Fechou? Ok, vamos ver aqui. Parágrafo 1º. Não é permitido as comissões se reunirem extraordinariamente durante o transcorrer das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Parágrafo 2º. As reuniões ordinárias ou extraordinárias das comissões só se realizam na sala a elas reservadas. E qual é a duração dela? O máximo de 1 hora, salvo uma deliberação contrária da maioria, ou seja, a regra é 1 hora. Pode ter exceção? Pode, mas a regra. Parágrafo 3º. É permitida a convocação de reunião extraordinária das comissões no recesso. Então, enquanto há o recesso, pode haver convocação? Pode. No caso, pelo presidente da respectiva comissão ou pelo presidente da Câmara. Ou seja, essa reunião em recesso, ela pode ser convocada
tanto essa convocação extraordinária, ela pode ser convocada tanto pelo presidente daquela comissão, tá? Ou pelo presidente da Câmara. E eu mexi no microfone da Câmara, ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui, esperar processar. Artigo 51. Vamos pular um pouquinho aqui, tá? Como eu falei, fui fazer um filtro ali para nós agilizarmos a nossa preparação. Quanto que as reuniões elas irão ocorrer? Elas ocorrem com a presença da maioria dos membros, sendo que as suas deliberações tomadas também pela maioria dos votos. Parágrafo 1º. Constatando a falta do quórum, ou seja, daquele número que eu preciso para a realização de uma reunião, o que vai acontecer? Você tem lavrado o termo de, vou chamar de termo de comparecimento. Esse termo ele vai ser assinado por aqueles membros que estão presentes para efeitos regimentais, ou seja, ele vai ser assinado para que venha ficar ali registrado. Agora, se há um empate na deliberação, o que vai acontecer? Houve um empate. Empatou, o que vai acontecer? A decisão ela vai ficar adiada até que se tome o voto dos membros ausentes e se forme a maioria, ou seja, se eu tenho um empate e eu sei que estão ali faltando pessoas, eu vou esperar reunir todo mundo para que eu venha desempatar. Isso, né, venha formar ali a maioria, tá? Vamos lá. Vou esperar pular aqui. Artigo 52. Dessas reuniões permanentes, você tem as atas. Eu trouxe mais para frente algumas atas de exemplo para vocês, tá? Com o sumário do que delas houver ocorrido. Ou seja, o que é uma ata, gente? Uma ata é quando você. Isso é muito comum em qualquer reunião, tá? Não é só do sentido aqui legislativo, não, tá? Só um minuto. A ata é um resumo do que aconteceu. Por exemplo, vamos supor. A escola, ainda falando da escola de seu filho, vamos imaginar que ali, né, um debate para decidir, não sei, alguma coisa ali da sala de aula. Terminando isso, você tem uma pessoa que fica ali responsável por realizar uma ata, a ata daquela reunião. Quem esteve presente, quem esteve ausente, o que foi decidido, o que foi debatido, né, o que foi falado, isso é uma ata. Qualquer reunião você pode ter uma ata. Por exemplo, eu participo de uma comissão de um projeto voltado ali no direito, e todo final de reunião que nós temos é emitido como se fosse uma ata. Ou seja, estive presente, eu, fulano, ciclano, beltrano, e assim sucessivamente. Aí vem lá o que foi decidido, vai ter um evento, quando que esse evento vai ocorrer, como que ficou. Então, uma ata é ali aquele resumo, tá? Nesse caso, são assinadas pelos membros e podem ser datilografadas em folhas avulsas, que são arquivadas em ordem cronológica, ok? Bom, agora, as atas das reuniões secretas, elas são rubricadas em todas as folhas. São lacradas pelo presidente da comissão. Cuidado, sou meio presidente da Câmara. Não. Presidente da comissão. E, finalmente, recolhidas aos arquivos da Câmara. Ok? Bom, pessoal, ainda falando de comissões, nós temos algumas comissões muito importantes que nós precisamos ver. A primeira delas são as temporárias, ou seja, aquelas que eu falei para vocês, que são constituídas com uma finalidade especial, ou seja, ela vai se extinguir com o término da legislatura ou antes dela, quando eu tiver atingido a sua finalidade.
O que é finalidade? Nasceu por isso. Então, por exemplo, exemplo, isso não vai acontecer, fiquem tranquilos. Alguns alunos me perguntam, professora, a senhora vai tirar as aulas pós o curso? Não, eu não tiro. Mas vamos imaginar que eu tirasse. Pessoal, olha, eu vou tirar porque as aulas são temporárias. Ela nasceu com a finalidade de ensinar para aquele preparatório, para aquele concurso. Ok? Se o concurso, por exemplo, sua prova foi hoje, acabou amanhã, acabou. Vou tirar do YouTube. Por quê? Porque atingiu a finalidade, que era lecionar aulas para o seu concurso. Esse é um exemplo. Eu não tiro as aulas do YouTube. E como que elas podem ser? Elas poderão ser comissões de assuntos relevantes, de representação, processantes ou a mais comum, que é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma das, acho que é a mais, assim, vamos pensar, mais conhecida dentre comissões de temporários, com caráter temporário, ok? Bom, sendo assim, dentro das comissões temporárias, essa comissão de assunto relevante, essa comissão de representação, processante e parlamentar de inquérito, nós temos as espécies, elas são as espécies, ou seja, a comissão temporária, vamos pensar assim, é o gênero. E aqui você tem as espécies, vamos pensar assim. Por isso que a comissão temporária você tem a seção e a subseção são as outras que dela decorrem. Então vamos ver o que o assunto relevante vai nos dizer. Comissões de assuntos relevantes. O próprio nome já diz. É um assunto que destina algo importante de se ver. Nesse nosso caso aqui, a comissão de assunto relevante é aquela que vai se destinar à elaboração, então vai elaborar e apreciar o que? Os estudos dos problemas municipais e a tomada de posição da Câmara sobre o assunto, ou seja, assunto relevante, peraí, decorreu ali de um estudo que eu tenho problema X no município. Ok, isso é um assunto relevante, isso é um problema, eu tenho que dar uma atenção especial. E ali eu tenho que buscar uma posição da Câmara em relação àquele assunto relevante. Então, essa é a comissão de assuntos relevantes. Depois dela, nós temos as comissões de representação. Percebeu o que é temporário? Assunto relevante. Eu tenho o problema X. Aquele problema ele não vai persistir o resto da vida. Ele nasceu e ele tem que ser extinto. O problema acabou, a comissão também vai se extinguir. Por quê? Porque aquele problema foi cessado, tá? Já as comissões de representação têm a finalidade de representar a Câmara em ato, seja externo ou de caráter externo, de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos. Então, você tem ali o mostrar da Câmara através dessa comissão de representação. Já a comissão processante tem ali o disposto no artigo 227 e elas serão constituídas para a finalidade de apurar infrações político-administrativas, seja do prefeito ou do vereador, e vai destituir os membros da mesa. Ok? Então, a comissão processante vai tanto apurar infrações político-administrativas e também, em alguns casos, pode destituir os membros da mesa, tá? Agora, a mais comum, que é a CPI, coloquei um R aqui, EP. A Comissão Parlamentar de Inquérito, qual é a destinação dela? Vai apurar irregularidade sobre fato determinado. Ponto importante. Fato
determinado, que se incluam na competência municipal requerimento subscrito por no mínimo um terço dos membros da Câmara. Esse aqui foi o último desta sessão. Sessão 9, tá? Vamos lá. Artigo 43. É da competência específica, aqui eu vou, como eu falo para vocês, às vezes o artigo vai voltar, porque às vezes o assunto está, né, caso eles estão ali descritos em artigos diferentes, tá? O que eu trouxe acerca da Comissão de Educação e Cultura? Porque a última prova da Câmara foi cobrado a Comissão de Educação e Cultura, tá? É uma competência específica da Comissão de Educação e Cultura. Você tem aqui parecer sobre proposições de matérias relativas à educação, ensino, formação profissional, arte, patrimônio histórico, cultural, esporte, lazer e turismo. O inciso 2 e 3 foram os cobrados. Inciso 2. Essa comissão de educação e cultura é que, no caso, tem o parecer da proposição que venha alterar denominações de logradouros públicos e que venham conceder a medalha de mérito ou outorga de honorários e prêmios. Basicamente, na pergunta fazia assim, a qual comissão compete especificamente a alteração de denominações de logradouros públicos? A Comissão de Educação e Cultura. Tá? Então, depois também dê uma olhadinha nessa parte das comissões. Artigo 43. A. É da competência específica da Comissão Permanente de Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. Você tem as matérias relativas à defesa dos cidadãos, relativa aos direitos de grupos e questões específicas e a proposição de matérias sobre assistência e bem-estar social no município. E o artigo 43b é da competência da Comissão Permanente de Saúde, Saneamento, Ecologia e Meio Ambiente. Os assuntos matérias relativas à saúde, higiene pública e profilaxia sanitária, tá certo, e acerca de matérias relativas à ecologia e meio ambiente. Bom, trouxe aqui algumas questões, trouxe várias questões para nós treinarmos. Então, deixa eu tomar uma água antes para nós continuar. Vamos lá. De acordo com o artigo 14 do Regimento Interno, assinale a alternativa incorreta, ou seja, queremos saber a maçã podre incorreta. Acerca do exercício privativo do presidente. Vamos lá. Letra A. Compete ao presidente comunicar aos vereadores com antecedência a convocação de sessões extraordinárias solenes secretas. Bom, faz sentido, correto? Ele precisa comunicar. B. Solicitar informações e colaborações técnicas para estudo de matéria sujeita à apreciação da Câmara. O que você acha? Bom, ele, como presidente, ele precisa saber o que precisa ser feito naquela apreciação. Então, ele precisa solicitar informações. Ok? Letra C. Convocar reunião ordinária conjunta de mais de uma das comissões permanentes. E aí? Sessão ordinária ou extraordinária? O que eu convoco? Eu convoco reunião extraordinária, não ordinária. E letra D, correto, convocar e presidir reuniões dos presidentes das comissões, ou seja, ele vai convocar e vai realizar, vai presidir a reunião dos presidentes das comissões, porque as comissões possuem seus presidentes. Eu tenho o presidente ali da Câmara convocando e reunindo para essas reuniões.
Ou seja, alternativa incorreta, alternativa letra C. Eu tenho uma convocação de reunião extraordinária, tá? Mais uma questão. Vamos lá. O presidente não pode... Gente, eu vou ter que deixar minha câmera fechada, porque meu computador ficou ligado hoje muitas horas, então eu acho que ele, né? Deixar um pouquinho fechado. O presidente, ele não pode ser interrompido nem aparteado quando faz uso da palavra. Nas sessões plenárias, o exercício de suas funções de presidente, certo ou errado? Ele não pode ser interrompido. Alternativa certa, ok? Artigo 19, ok? Outra questão. Sempre que o presidente não se achar no recinto à hora regimental no início das sessões, como que irá proceder essa sessão? Então, vamos supor, o presidente não está. Quem que vai proceder à sessão? Letra A sessão será adiada? O que você acha? Porque assim, se eu tenho presidente, eu tenho alguém, pensar na lógica. Se eu tenho um presidente, eu tenho alguém que vai substituí-lo. Então, por exemplo, pensa na classe, uma sala de aula. Eu tenho um representante de turma. Se o representante de turma não vai poder estar em uma reunião que for feita ali, por exemplo, poxa, ele ficou doente, aconteceu alguma coisa, enfim. O que seria a lógica ali do momento? Eu ter alguém para representar, tá? Então, eu tenho um vice-representante de turma, por exemplo. Então, vamos pensar assim, não faz sentido a sessão ser adiada. Imagina se a cada momento que o presidente não está adiado. B, o presidente será sucedido pelos secretários? E aí, o que você acha? Como eu falei, a lógica é você ter o presidente e o vice-presidente, ok? Letra C. A sessão dará início normalmente sem a presença do presidente? Não tem como. Letra D. O vice-presidente o substitui no desempenho de suas funções, cedendo-lhe, porém, o lugar assim que ele for presente. Ou seja, alternativa D, ele vai ali, o vice-presidente vai substituir o presidente na hora sim, né? No caso, na hora que ele estiver presente, o vice-presidente sai, o presidente ocupa o lugar. Ok? Agora, onde eu tenho isso? Artigo 21. E olha o que diz o parágrafo 1º. O mesmo fazem os secretários em relação ao vice-presidente, ou seja, o vice-presidente não está. Quem que vai substituir? Os secretários. Agora, quando o presidente ele tem de deixar a presidência durante a sessão, aí você também tem a substituição. O presidente precisou sair, o vice vai assumir a sessão, ok? Acerca dos secretários da mesa, assinale a alternativa correta. 1. Compete ao terceiro secretário auxiliar e substituir o segundo? Não faz sentido, né? Se ele é o terceiro, ele vai auxiliar e substituir o segundo que faltar. Faz sentido. 2. Os secretários substituem-se mutuamente conforme sua numeração ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, e nessa ordem também substitui o presidente na falta do vice-presidente? Faz sentido, porque por isso que você tem essa substituição mútua, ou seja, em ordem. Então, o vice-presidente não está, vai assumir. Que 3. São atribuições do segundo secretário ler durante a sessão os ofícios e petições dirigidas à Câmara, requerimentos, indicações, projetos de lei, de resolução de decreto legislativo, as emendas, substitutos, pareceres e demais documentos sujeitos à deliberação e conhecimento do plenário? E aí? Cada secretário tem a sua atribuição.
O que você acha? Vamos ver aqui as respostas. Bom, estão corretas. 1, 2, nós sabemos que a 1 e 2 está correta. Então, não sei. 2 e 3, que não é a B, porque a 1 também está correta e que não mencionou a 1. 1 e 2, não sei. 1 apenas, não, porque sabemos que a 2 está correta, também não é a letra E, porque nós sabemos que a 1 e 2 estão corretas. Nesse caso, apenas 1 e 2. Rebeca, por que a terceira está errada? Por quê? Porque ler durante a sessão e assim sucessivamente, isso é uma atribuição de quem? Do primeiro secretário. Ok? E ali na questão mencionou o segundo secretário, é o primeiro secretário. Ok? Então, são atribuições do primeiro. Vamos lá. Bom, questão de 2015 para Prefeitura de Santo André. Aqui eu trouxe a Prefeitura porque aqui contou com o regimento, tá? Segundo previsões constantes do regimento interno de Santo André, as comissões da Câmara dividem-se entre permanente e, foi o que eu falei para vocês, que uma questão assim foi cobrada. E aí, nós falamos que as comissões, elas se dividem em quais? Em duas. As comissões permanentes e as especiais. Não falamos isso. Processantes extraordinários? Não. São as temporárias. Temporárias. Ok? Sendo assim, alternativa correta, letra B. Temporárias. Tá? Gente, eu vou ter que deixar minha câmera fechada, tá bom? Mais uma questão. Nos termos do regimento interno da Câmara de Santo André, a eleição para preenchimento do cargo ocorrerá em qual sessão? Solene, especial, extraordinária ou ordinária? Nós estamos falando de preenchimento, ou seja, eu tenho um cargo vago, né, vazio, só que esse cargo vago, ele será o quê? Preenchido. Em qual sessão? De acordo com o regimento interno, na seção ordinária. Está disposto lá no artigo 8º do nosso regimento. Ok? Vamos lá. Mais uma questão. Nos termos em que estabelece o regimento interno da Câmara de Santo André, proposições que alterem denominações de logradores públicos são de competência de qual comissão? Vimos que é da Comissão de Desenvolvimento Urbano? Não. Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social? Negativo. Assuntos relevantes? Não. Nós temos ali uma da comissão temporária, né? Temos aqui da Comissão de Educação e Cultura, como nós vimos lá no artigo 43 do Regimento Interno. Ok? Inciso 2. Mais uma questão. Nos termos em que estabelece o regimento interno da Câmara, a concessão de medalhas de mérito ou outorga de honorários e prêmios é de competência específica da Comissão de Educação e Cultura, como nós vimos no artigo 43, inciso 3. Ok? Deixa eu mudar aqui. Inciso 3. Mais uma questão. De acordo com o regramento, é correto afirmar que o presidente da Câmara pode tomar iniciativa
para proceder à convocação extraordinária da Câmara no período de recesso, somente com a seguinte finalidade, ou seja, o presidente ele pode fazer uma convocação de uma reunião extraordinária no período de recesso. Temos que sim. Com qual finalidade? Deliberar sobre perda do mandato, nos casos previstos em lei. B. Tomar compromisso da posse do prefeito. C. Deliberar sobre questões ocasionadas por situação de emergência, de calamidade. Ou D. Solicitar a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição. Letra B. Quem assistiu às aulas de lei orgânica, eu acho que vai lembrar dessa parte. Nós temos muita coisa parecida lá também. Mais uma para fechar. Os termos da lei indicam que, dentre as alternativas abaixo, aquela que contempla a matéria de competência do presidente da Câmara. A. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. B. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. C. Exonerar, demitir e punir os servidores da Câmara, a lei orgânica do município e suas emendas. E aí? Nesse caso, nós temos a alternativa letra B. Fechou? Artigo 14, inciso 2º, a linha E. Tá bom, pessoal? Bom, finalizamos essa nossa aula. Fizemos muitas questões. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fica um versículo para vocês meditarem assim que essa aula chega ao fim. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida e o estudo de vocês. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.